calculando métricas na clínica, no consultório. Enfim, é isso mesmo? Sim, cara, você precisa. E neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre essa importância de calcular métricas. Esse será um primeiro vídeo que discute uma série de métricas que são importantes para o bom andamento da clínica ou do seu consultório. Eu vou falar de métricas que são mais vinculadas ao pré-venda e à venda especificamente, que é o CAC, custo de aquisição de clientes, o LTV, valor do tempo de vida do cliente com você, e o ticket médio, que é o valor médio de um cliente. Mas antes de iniciar, clique no botão de se inscrever, clique no botão de notificações para o YouTube te avisar dos próximos vídeos. Estamos lançando de 2 a 3 por semana. Comente com sugestões, temas, também critique e avalie o nosso vídeo. E por fim, compartilhe com seus amigos, colegas, ou seja, mande para quem você acredita que esse conteúdo pode ser interessante. Beleza? Então vamos lá e bora lá então. Eu tenho notado, desde que eu comecei a trabalhar na área da saúde, que a maior parte das clínicas ou consultórios que conheço trabalham da seguinte maneira. Veja só, faz a captação de clientes através de encontros com colegas da área, encontrou um colega em algum lugar e o colega indicou um cliente. Através de uma visita na escola, para um outro paciente, ou através de um laudo, um relatório que mandou para um médico, também funciona assim e dá muito certo. Ou ainda porque algum pai comentou com algum outro pai sobre você. Esse é um modelo perfeito, excelente, todo mundo se tivesse seria muito feliz. O paciente já chega com um nível de adesão ao serviço bem alto, os clientes estão captados, somente as notas e recibos que você vai pagar, os impostos disso, porque é zero de nível de marketing, zero de grana investida em captação de clientes e vendas. Aí você pega as notas, manda lá por aí contabilidade, eles mandam para você as guias de impostos que você tem que pagar, você paga isso e o que sobrar é seu lucro. Olha que beleza, perfeito. Entretanto, chega um momento, ou desde o início, que você precisa de alguma medida para captação de clientes, que não é todo mundo que consegue ter esse modelo super otimizado com custo zero de captação de clientes. E que a gente precisa, então, investir, gastar uma grana, ter sei lá, nem que seja você impulsionar uma fotinho sua lá em alguma rede social, ou ainda você mandar fazer um cartão, um panfleto, alguma coisa, um presentinho para mandar para médicos, coisas desse tipo, para você captar clientes. Então nós temos desde aqueles que estão no início da sua carreira até aqueles que já possuem uma clientela bem feita, ou mesmo uma clínica que cresceu pra caramba, possuem custos, gastos de tempo, de recursos, de materiais e até mesmo mantendo pessoas engajadas em vendas dos produtos, serviços, seja qual for o meio, seja um deles ou todos eles, que a gente comentou e pode existir, a gente vai caminhando no sentido de captar clientes, que é o que a gente precisa o tempo todo, e correndo, fugindo, sempre de quebrar, de ter uma falência, ou seja, a gente vai estar lutando sempre para captar clientes e escapar da falência. Veja um exemplo, então, para a gente pensar. Trabalho com crianças que apresentam os distúrbios do neurodesenvolvimento. Quando eu comecei, eu ligava para os médicos para apresentar meu trabalho e conseguir encaminhamentos, captar clientes, na verdade. Isso normalmente se dava em um almoço ou café que eu pagava a eles. Eu não tinha nem dinheiro e fazia isso. Às vezes os médicos não queriam ouvir, um jovem psicólogo como eu, e não marcavam, não queriam nem falar comigo. O que eu fazia então? Eu ligava, cara, olha só, ligava lá no consultório, agendava uma consulta, sim, eu pagava uma consulta para o meu filho fictício, se era o pediatra, o neuropediatra,
para poder apresentar o meu trabalho, e isso acabava culminando em um almoço, um café, alguma coisa do tipo. Eu levava panfleto que eu mandei fazer, o meu cartãozinho e tudo mais. Eu consegui muitos clientes dessa forma, mas pensando hoje eu vejo que eu não tinha a menor ideia de qual era o custo de aquisição de cada um desses clientes. Quanto eu gastava para ter um cliente e com isso quanto de fato eu ganhava com o serviço comparado ao que eu gastava para ter esse serviço, né? Quanto que eu estava lucrando nessa história, né? É isso que eu estou me perguntando aqui. Quanto isso impactava no valor que um cliente tinha em média para mim, né? Quanto que era a média desse cliente para mim? Eu estava no caminho certo? Por exemplo, eu gastava mais ou menos, tá, gente, lá por cima, R$20 de deslocamento, sei lá, R$100 de materiais gráficos, panfletos, cartões, R$400 uma média aí, que era a consulta de um médico, gastava uns R$200 num almoço, menos era um café, e o meu tempo, né, 3 horas que eu ficava lá com o médico, valia R$100 cada hora, R$300, que vai dar R$1.020, era o meu custo para ganhar um cliente. Então, imaginando que no mês da venda conseguisse um paciente vindo deste médico, imaginando que não tivesse ido visitar, almoçar com nenhum outro médico, eu ganhava num mês R$400. Gastava R$1.020, ganhava R$400. Será que eu estava lucrando e mandando bem com essa minha estratégia que eu inventei lá de xereta? Para eu saber, eu tinha que calcular o custo para adquirir um paciente. Olha só que legal, gente. Para isso, então vamos pegar primeiro o número total de gastos que eu tive nessa rodada de captação e dividir o número pelo número de pacientes captados. Então, no caso, para facilitar, eu captei somente um, então o custo foi de R$1.020. Então, R$1.020 dividido por número de pacientes dá 1, ou seja, exatamente o custo da minha venda. Se fossem 10 pacientes, para você ter uma ideia, eu teria R$102, que seria R$1.020 dividido por 10. Só para você entender. Então, para calcular o CAC, você pega o custo de marketing e venda e divide pelo número de clientes que captou. E em marketing e venda, o custo, você vai pegar tudo que você gastou, tudo. Bom, que ótimo! Agora eu sei que eu ganhei no mês R$400, sem pensar em impostos nem nada do pós-venda, tá? E gastei R$1.020 na aquisição de um cliente, ou seja, o meu CAC, custo de aquisição de clientes, era de R$1.020. Não precisa ser nenhum expert na área para saber que tem algo de errado aí, né? Tem alguma coisa estranha acontecendo aí. Veja que ainda não calculei, repetindo, nada do pós-venda. Somente com o cálculo do CAC já tenho uma ideia de se estou no caminho certo ou não. Mas aquele paciente captado pode, não é verdade? Na minha área, sou psicólogo, ele pode passar um tempo comigo e tirar essa diferença negativa de 1.020 para 400, não é verdade? Para saber se e entender certinho se de fato ele pode tirar me dar um lucro em algum momento, temos uma outra métrica que se chama LTV, que é Lifetime Value, que é o tempo de vida do paciente com a gente, né? O valor que ele dá para a gente ao longo do tempo. Como que eu calculo isso? Eu vou pegar o valor do ticket médio, multiplicar pela média do uso do serviço durante um período, em média 1 ano, mais um período, vezes a média do tempo que o cliente fica conosco. Então, tudo pensando em 1 ano, mas pode ser outro tempo. Então, vamos iniciar uma métrica importantíssima. Vamos lá. Conversaremos melhor em outro momento sobre ela, que é o ticket médio, mas para hoje isso daqui é o suficiente. Para calcular o ticket médio, você vai pegar o valor de receita que o paciente te dá em um período, por exemplo, em um mês, e dividir pelo número de clientes. Então, imaginem que somente tenho aquele cliente que o médico me encaminhou, eu cobro 400 por mês, vou ter 400 dividido por 1, o que vai me dar um ticket médio de R$400, beleza? Tranquilo? Facinho, né? Para compreender melhor, vamos ver um outro exemplo de faturamento, né, de receita. Tenho R$10.000, 15 clientes.
Vou dividir o 10 mil por 15 e vai dar 666 de ticket médio. Mas no nosso caso a gente vai ficar aqui, para nosso exemplo, com R$400. Agora temos que saber quanto cada cliente compra ou usa o serviço, e eu vou considerar o mesmo valor de R$400 e vou considerar 4 meses em um ano apenas, para ficar mais fácil. Vamos ter um valor total de 1.600, nesse caso, e agora tirar a média, que é 4, desse cálculo que a gente está fazendo. 4 compras do serviço nesse período, imaginando que é uma mensalidade, né? Eu mesmo trabalho hoje em dia com mensalidade, mas imagine que é uma mensalidade. Aí você calcula a média de período que ele fica conosco. Vou considerar aqui que ele fica 4 meses conosco, em 12 meses possíveis de um ano, e a média então será de 4 compras, não é? Se você calcular aí, veja se está errado. Se estiver errado, você me avisa. Agora é só calcular 400 vezes 4 vezes 4, vai dar 6.400. Uau! Tínhamos um CAC de 1.020 e agora temos um LTV de R$6.400. Consideramos que pode ser lucrativo, né? Para você ter uma ideia, a gente vai considerar que pode ser lucrativo se o LTV for 3 a 5 vezes maior que o CAC. Então, 3 vezes o CAC, 3,60. E se for 5 vezes, 5.100. Com isso, tem o valor de LTV, ou seja, o valor que o cliente pode nos dar ao longo de seu período conosco. Como vemos, então, né, portanto, o tempo de vida de um cliente conosco é de 6.400, o que é bem superior ao CAC. E, portanto, mostra que aquela captação, aqueles almoços que eu fazia, como é que valia a pena. Enquanto a LTV estiver superior ao CAC, estarei lucrando, ou seja, sinaliza que desde que eu continue trazendo resultados semelhantes a esse, com essas atitudes, por exemplo, eu vou ganhar dinheiro, vou estar ganhando. Lógico que eu ainda não calculei nenhum custo de pós-venda, nenhum custo de manutenção de clínica, de funcionário, ou no caso de clínicas, né, funcionários, coisas desse tipo. Entretanto, vale a ressalva, né, que o CAC de nosso exemplo, em um múltiplo de 5, né, vezes 5, está muito próximo ao valor do LTV. Então, que mostra pra gente, olha, fique atento. Talvez esse modo de captação de clientes não seja o melhor para vocês, tem que dar uma avaliada. Então, só para a gente finalizar, né, eu falei bem rapidinho. Agora imagine se você visitou 10 médicos no mês e somente captou um cliente, que é esse cliente que a gente estava conversando, que tinha um LTV igual a 6.400, aquele único cliente. Agora, pensando que tivemos um custo gasto 10 vezes superior ao que a gente teve no início, no primeiro exemplo, né, de captação de clientes, a gente vai ter um CAC de 10.200. Será que seremos bem-sucedidos nesse caso? Pelo que você ouviu, a resposta é não. Então, com um LTV de 6.400 e um CAC de 10 e pouco, a gente sabe que se eu não mudar e alterar no modo que eu vou fazendo o meu marketing e fazendo as minhas vendas, a minha captação de clientes, eu vou quebrar. Eu vou à falência, vai dar ruim. Então esses exemplos, eles mostram pra gente, pessoal, a importância de termos métricas como CAC, ticket médio, LTV, entre tantos outros, na condução de nossa clínica ou consultório. São métricas que nos mostram e permitem avaliar o desempenho do nosso serviço, o funcionamento da sua clínica, né? Não é uma coisa à toa, né? Permite também que a gente simule situações para que tomemos novas medidas ou para que a gente avance nesta ou naquela direção. Veja que você pode trabalhar com os números para entender o quanto você tem que investir, ou quanto você tem que segurar, ou quanto, enfim, ajuda pra caramba. Precisa muito disso, né? A gente precisa muito disso. Então lembre-se, né? Eu usei números simples, é um pacientinho só, trabalhei com um período restrito, tudo para facilitar os cálculos e que vocês entendam a ideia. Vocês podem buscar conhecimento maior em outras fontes. Mas não deixem as métricas de lado. Elas servem e podem salvar a nossa vida. Invista em captação de clientes, mas use métricas para não se perder, porque é o que acaba acontecendo com muitas pessoas.
está ganhando dinheiro, ou entra dinheiro e chega no fim do mês, cadê o dinheiro? Está escorrendo para algum lugar. Use métricas, e as métricas que nós usamos aqui nesse vídeo de hoje são métricas de vendas e de entendimento do funcionamento da clínica. Por exemplo, o LTV, ele mostra para a gente, né, quando associado ao CAC, sempre os dois têm que estar caminhando junto, se o paciente, imaginando aí um período X, ele vai passar na nossa clínica, se ele vai dar para a gente grana, né? Se o modelo de negócios que a gente está, permite que ele traga grana para a gente. O ticket médio, ele mostra para mim se a média dos meus pacientes, né, a média do quanto meus pacientes pagam para mim, é um valor considerado um valor útil e que pode ser considerado como beleza, tá ok. Então pensem, né, nessas métricas e considerem utilizá-las. O YouTube está cheio de vídeos sobre essas métricas. Dificilmente você vai achar voltado para a clínica, como eu coloquei aqui, mas tem muitas formas de adaptação. Tem o site do Sebrae e o canal do YouTube do Sebrae, que tem bastante conteúdo sobre como calcular, né, as métricas. E a gente vai trabalhar nos próximos vídeos. Eu quero parar um pouquinho no próximo vídeo, falar um pouquinho mais sobre o ticket médio, mas bem rapidinho. E eu queria falar sobre algumas métricas que a gente usa durante o serviço. Então eu vendi aqui nesse vídeo, né? Eu já vendi o meu serviço, agora eu quero acompanhar ele. Então no próximo vídeo eu vou tentar trazer isso para vocês, ou num outro vídeo, né? Dependendo de como fluir o nosso cronograma aqui. Mas enfim, usem essas medidas e depois vocês me contam, né? Coloca aqui no comentário o que é que vocês acharam, se vocês usam métricas para avaliar sua clínica, seu consultório, e se inscreva, ative o sininho de notificação e a gente está junto, a gente vai caminhar, né? Tem uma jornada aí que não tem prazo de término sobre esse assunto tão rico que é conduzir uma clínica, né, de fazer a gestão de uma clínica, ter uma empresa que é uma clínica, né, da área da saúde, mais especificamente. Beleza? Então, a gente se vê no próximo encontro e até lá, pessoal. Tchau, tchau.